Fala, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, feliz ano novo pra gente, né? Primeiro do ano, né? Muitas gratidões e estamos de momento novo, hein, Gu? É isso aí. Temos um agradecimento especial, pessoal da Rio Electronics, é uma empresa de iluminação que trabalha com muitas e muitas coisas, né? Vamos deixar aqui o Olha arroba, aqui. né? Sigam nas redes sociais. Sigam, por favor, né? E o que vocês precisarem de iluminações e afins, podem falar com o pessoal, que eles são muito do bem. E o pessoal do Yamit, tá? Que é o pessoal Esse da contabilidade. Também temos aqui as redes sociais, então, por favor, sigam. Eu agradeço muito aos dois pelo apoio, né? Por estar ajudando a gente nesse momento, né? Nesse início de ano e acreditar no nosso sonho de fazer essa parte da corrente do bem, né? Que é o que a gente se propôs a fazer com o podcast do bem. E só temos gratidão. De coração, muita luz, tudo que há de melhor para todos, né? E inclusive vocês que estão aqui nos assistindo, temos só gratidão. E vamos embora, que hoje vai ser interessante. Hoje a gente vai falar com a Andréia Gonçalves sobre primeiro emprego. Isso aí. Certo? Lê. Meu amigo de sempre. Valeu. Estamos juntos. Tamo junto. Andréia, obrigado por aceitar e topar o desafio. Já agradecendo que hoje mudou um pouquinho. Bruno. Tá controlando aí toda a edição. Nosso diretor de TV hoje, Tom. Tamo junto. Chegou de helicóptero pra pegar essa gravação. Uhum. E só relembrando, estamos indo para o 4º episódio. Isso. O projeto Podcast do Bem. Sigam a nosso arroba, né, no Instagram. E o sininho do YouTube, perdão. YouTube. Se inscrevam no canal, quem ainda não fez a inscrição. Podcast do Bem surgiu. Eu sempre dou um resumo, né, de como que começou. As pessoas me procuravam, um ou outro no trabalho, alguns amigos, na família. Eu quero ajudar alguma instituição, ou uma necessidade A, B ou C, com quem eu falo, onde eu procuro. E aí surgiu, né, essa necessidade e veio a inspiração do alto, porque essas pessoas que chegaram e perguntaram até mim, né, são os acasos que ainda não são explicados. E estamos aqui no 4º episódio do Podcast do Bem. Esse ano de 2024 completaremos os 5 anos do projeto Guerreiros do Bem, né? E tá sendo bem bacana, experiência nova, agora com os 2 novos patrocinadores e apoiadores. Muito bom. Agradeço novamente aí por todo o apoio. A Andréia é uma amiga que eu já conheço. Eu tinha um pouco mais de cabelo. Se eu não me engano, 2011. Final de 2011. São aí 12 anos, quase 13 anos. Obrigado, toca aqui. Eu que agradeço, Gustavo. Queridona, muito bem-vinda, viu? Bem-vinda. Falei que é um bate-papo, uma conversa informal, e o podcast é isso. Eu erro, vou lá, corrijo, a gente vai lidando como se fosse numa mesa, amigos conversando, e os assuntos que vão guiando esse bate-papo. E detalhe, hein? Quando eu entrei no banco, eu era aprendiz, lá em 2011. Aí, acho que eu não me recordo o nome do primeiro instrutor. Lá do antigo ESPRO, não sei se continua ainda, se tem. Continua. Segue firme e forte. E de um determinado tempo, a Andréia que foi instrutora. Ah, que massa. Então, bem pouquinho. Acho que foram umas 3 semanas. Acho que foi. Deu quase um mês, mais ou menos. Eu a conheci, nos tornamos amigos rapidamente, né? Aí na sequência veio o Paulo. Ou foi depois do Paulo? Não, o Paulo veio antes. Foi o Paulo, aí você e depois a Rosana. E aí depois, eu não lembro quem foi. Acho que foi a Rosana. E que aí legal. nos conhecemos. Então é um assunto que eu gosto, porque comecei a trabalhar graças à minha tia que me indicou, sou eternamente grato lá no banco. E na sequência, o ESPRO, conheci outras turmas. E eu queria que você começasse falando primeiro se apresentar, e quais casos que você, assim, presenciou e marcou, e você viu que uma oportunidade muda realmente a vida de alguém. São aquelas pessoas que estão buscando uma oportunidade para serem vistos, e o que esse pontapé do primeiro emprego, que geralmente é ali dos 13 aos 16, 17, como que isso ajuda e muda a vida de jovens e nesse novo momento da vida no mercado de trabalho? Bom, boa noite.
Eu sou a Andreia Gonçalves. Eu sou formada em pedagogia. E aí tenho uma pós em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem e uma certificação em neurociências. E eu comecei minha carreira na parte educacional, já com jovens, mas eu trabalhava preparando eles para o mercado de trabalho. Então, eles não trabalhavam ainda. E aí, eu ia de 14 até, acho que os 20 anos, 22, não me recordo. E aí, foi quando depois eu entrei no Espro, que aí eu comecei a trabalhar com jovens aprendizes. Porque tem a lei da aprendizagem, que vai de 18 a 23 anos... de 14 a 23 anos incompletos. E aí, foi quando eu conheci o Gustavo, que era um pré-adolescente, adolescente. Um jovem aprendiz. Um jovem aprendiz. Eu acho que já era adolescente. E aí, e depois do Espro, eu entrei numa outra empresa também de aprendizagem. Ou seja, a minha carreira toda foi com a questão da educação profissional. Embora seja pedagoga, mas eu nunca trabalhei com crianças, né? Eu sabia que eu não queria trabalhar com crianças quando eu fiz pedagogia, mas eu não sabia exatamente com o quê. E a vida me levou exatamente para essa parte profissional. Legal. E eu vejo que eu sou muito privilegiada, né? Porque eu amo o que eu faço. Por mais que tenha muitos problemas, muitas dificuldades. Falamos alguns no carro, né? Né? Uma partezinha dela. Mas eu acho muito interessante porque, assim, dar a oportunidade para esse jovem entrar no mercado de trabalho e construir muitas vezes uma carreira. Porque, na minha época, eu não ouvia falar tanto desse programa de aprendizagem, até porque acho que nem existia ainda, porque surgiu no ano 2000, né, a lei da aprendizagem. E acho que se tem uma coisa que o governo criou, que eu dou muito valor e eu sou muito a favor, é o programa de aprendizagem, porque você dá oportunidade para aquele menino, porque se ele para você entrar numa empresa como a empresa que o Gustavo trabalhou e outras empresas, você precisaria ter o quê? Experiência. Até hoje à tarde a gente estava conversando, contando um pouquinho da nossa história lá no meu ambiente de trabalho. E eu falei assim, eu fiz ET, né, que hoje é ETEC, e eu sou formada em técnica em nutrição. Só que eu tive que sair eu não entrei na área. Não entrei na área exatamente por quê? Porque eu precisaria ter pelo menos, no mínimo, na época, 5 anos de experiência. Quando eu ia ter 5 anos de experiência com 17, 18 anos. E assim, eu não nasci no berço esplêndido, eu sou de uma família simples e eu precisava trabalhar, eu precisava ter dinheiro. Então eu tive que sair dessa área, não fui atrás, não me arrependo de ter feito curso de maneira alguma, porque eu aprendi muito o curso de nutrição, embora seja técnico, mas o conteúdo que eu aprendi estava equiparado a uma universidade, porque eu conheci pessoas que faziam estágio comigo, que estavam na universidade, e o conteúdo, elas falavam, e era tão bom quanto na universidade. E aí você vê um programa que te proporciona você entrar em empresas que têm nome, outras nem tanto, assim, de pequeno, médio, grande porte, e você dá o pontapé inicial, eu acho que é muito importante. Porque ali ele vai estar começando a aprender tudo, não só a parte técnica, mas ele vai estar aprendendo também a se desenvolver naquilo que a gente chama de soft skills, que é tão importante hoje nas empresas. Então, eu falo assim que eu sou muito privilegiada nesse sentido, de poder proporcionar isso para o jovem. De poder fazer ele abrir a mente dele e entender que, assim, a realidade dele, naquele momento, ela não é determinante para a vida dele. Tem outras oportunidades. E eu tenho, assim, várias histórias, muitas histórias de jovens que muitas vezes não acreditavam no potencial dele e no feedback, numa avaliação de desempenho, você fala assim, ó, você tem um perfil de liderança. Não, mas eu não tenho perfil de liderança. Não, você tem. Começa a observar e não sei o quê, e no final ele chegar para você e falar assim, nossa, realmente você tem razão. Ou então o menino, a menina que tinha uma certa dificuldade em comunicação, que às vezes não escrevia direito, não falava direito, e aí você dá uns toques, procura ler isso, aquilo, mas eu não gosto de ler. Não, mas você pode estar lendo, não vou te falar para você ler, sei lá, Nietzsche, mas você gosta de tal filme? Tem livro disso. Começa, porque eu não vou pedir para você ler alguma coisa que você não goste, porque não vai ser interessante. Então começa com aquilo que você de repente chama atenção. E aí chegar num determinado momento, a pessoa virar para você e falar assim, Andréia, muito obrigada, porque eu aprendi a gostar de livros depois que você conversou comigo. Eu aprendi a gostar de ler e mudar o vocabulário, ver aquele avanço. Então, para mim, embora tenha todos os problemas, e você vê a transformação desse jovem, é muito legal.
E às vezes você até ajudar em outros aspectos, porque enquanto educadora, às vezes você tem que ser uma psicóloga, Legal. às vezes você tem que ser uma assistente social, às vezes você tem que ser a gestora, às vezes você tem que dar uma de mãe, puxar as orelhas, e aí você vê ele se transformando, aquele menino ali que entrou meio cru em relação a várias coisas, e você vê essa transformação, vê ele criando sonhos, novas perspectivas. Então, isso é muito gratificante. Hoje eu não estou mais em sala, mas eu continuo ainda com trabalho social. Poxa, que massa. E só um ponto, você vê como a vida são caminhos por trajetos diferentes, mas que levam a pontos de encontro com pessoas que têm ali o mesmo objetivo e sintonia. Trabalhei mais de uma década nessa instituição, aí recebi o convite para outra, e quem que eu encontro, acho que na segunda ou terceira semana, não foi? Por aí, um mês mais ou menos. Na verdade, você já estava lá e eu que estava entrando. Ah, verdade, foi. Eu acho que eu tinha um mês mais ou menos, mês, uns acho que você 2. tinha mais. Eu, assim, acho que foi. Eu entrei em setembro, né? Ah, então é verdade. E aí você já tinha um tempo eu e eu entrei em maio, depois. Deu 6 meses. Um mês foi quando eu encontrei outra pessoa lá, confundi. Coincidências, gente? Nos encontramos onde eu trabalho atualmente, né? E conversando, batendo um papo. Aí surgiu a oportunidade, quando eu mandei a mensagem já topou na hora. Agradeço novamente. Eu que agradeço. E o objetivo é levar isso. Eu sempre falo, sou um defensor da liberdade e que desigualdade você não acaba. Porque às vezes 10 pessoas com a mesma oportunidade, cada um segue um caminho. Uhum. Mas se você dá a oportunidade, e de 10, 7, 8 agarrando e conseguindo, você não vai... Ainda não chegamos ao ponto de todos no mesmo degrau. Mas você diminui essa diferença. Sim. E quando você olha nessas grandes empresas, eu sempre faço essa analogia. Quantos jovens que tiveram essa primeira oportunidade, eu lembro da minha turma, viemos falando no carro, eu sei de uns 3, 4 que ainda continuam trabalhando no banco, ou que saíram de um banco e foram para outro. Graças a essa oportunidade, partindo da periferia, onde talvez não enxergasse um caminho, ou aquela realidade é a única que eu tenho e daqui eu não saio, e essas oportunidades de inserções no mercado de trabalho, ela traz isso para os jovens, mostrando esse caminho. Então, eu fico muito feliz. Saiba que você, o instrutor Paulo, a instrutora Rosana, mudaram a minha vida no sentido de, nos primeiros contatos dentro do Espro, lá da sala, ali na Barão de Tapetininga, saudade, né? Era bem bacana. Trazendo coisas que eu tinha o contato no banco, tinha também na escola, mas era uma visão diferente, porque vocês passavam por turmas do banco da cor vermelha e branca, da cor amarela ou do laranja, e sempre vocês traziam algum ponto, e isso marca bastante. Então, novamente, já te falei, sou grato, sempre falo com o instrutor Paulo, a instrutora Rosana, eu não tenho contato com ela, perdi pela vida, assim, mas quem sabe um dia, né? Ou pelo vídeo, volte aí o contato. Então, é muito bacana. E você hoje trabalha com assistência social ou colégio? Conta um pouquinho, porque tem essa questão do primeiro emprego, que você trabalhou bastante tempo, e como que tá hoje, assim, quando você analisa os dois, o que você vê de diferente, sinergia? Porque eu vejo que o terceiro setor tem muitas sinergias em vários pontos. Traz um pouquinho dessa experiência atual. Aí eu passo pro Lê, porque eu tô falando muito hoje. Hoje você tá empolgado. Vamos lá. Bom, hoje, que nem eu falei assim, eu não trabalho mais em sala de aula. Então, hoje eu trabalho numa empresa e essa empresa tem um instituto. E aí, nesse instituto tem vários projetos, programas. E eu fico à frente do programa de cursos profissionalizantes. Então, a gente oferta cursos 100% gratuito, em parcerias com faculdade, com algumas outras instituições de ensino, e até mesmo com o time da empresa onde eu trabalho hoje. E aí, esses cursos, a gente tem o quê? A gente fala que a gente tem um banco de talentos, um banco de empregabilidade.
Todo aluno que a gente passa por nós, fica no nosso banco durante 1 ano. E durante 1 ano, surgindo vagas, oportunidades dos nossos parceiros, a gente acaba indicando esses alunos para poder participar de um processo seletivo. A gente fala assim, a gente não garante um emprego, mas você vai poder participar de alguma entrevista. Vocês vão qualificar ele para poder colocar Isso. ele no mercado de trabalho. Né? Que bacana, não é só... E aí, os cursos começam a partir de 16 anos. Então, a partir de 16 anos, qualquer pessoa, sem limite de idade, a gente já teve aluno de 70 e poucos anos fazendo. Uhum. E aí, até então, a gente oferecia cursos desde tecnologia até cursos da área administrativa e também de artesanatos. Então, era um leque de beleza, então era um leque de possibilidades. E dentre esses alunos, logo que eu comecei nessa empresa, novamente, né? Eu acho que eu fico mais feliz do que eles quando a gente consegue alguma coisa. Porque num desses cursos de tecnologia, a gente conseguiu empregar 5 alunos na empresa. Que e legal. Hoje eles estão trabalhando na área de TI da empresa, né? Da onde eu faço parte, que o Gustavo também trabalha. Uhum. Então, é muito legal. E aí, uma outra menina entrou por um outro projeto que a empresa também tem, voltado para tecnologia, e ela entrou um pouquinho depois que eles. Mas também está ali na área da tecnologia. Curiosidade, então, é bem legal. É aberto esses cursos ou só para o pessoal? Não, é aberto. Porque a gente pode divulgar isso daí Pode. também? Porque isso daí eu acho legal. A gente depois, então, coloca também um link, tudo. Até para o pessoal, né, que tem interesse, poder ter esse acesso, já que é gratuito, né? 100% gratuito. Isso daí é maravilhoso, sabe? E aí, qualquer pessoa, né, pode estar se inscrevendo, participando dos cursos. Tá. Então, colocaremos nos comentários aqui embaixo, tá? Depois, pessoal do TI, muita gratidão por tudo. Mas a gente vai pôr também, então, e vincular vocês para poder aproveitar essas oportunidades. Eu não lembro outra pergunta, que eu esqueci. Não, e você vê como era a ligação, né, do terceiro setor. Tem a questão da formação, tá vinculado à empregabilidade, não garante ali o emprego, mas como você falou muito bem, dá a chance de participar de alguma entrevista, talvez a primeira da vida, né? Sim. Dá aquela bagagem para participar das dinâmicas. E é bacana porque, o que eu ia falar, um momento, não é só ali a formação. Você já, pelo menos, indica um caminho. E eu imagino, é claro que não dá para toda a sala ser empregada. Sim. Dependendo do curso, talvez, por uma necessidade ali da área de atuação. Mas quantos já conseguiram esse primeiro emprego? Então, é gratificante. E não só, o bacana é isso, né? Pelo que eu percebi na sua fala, não só lá na Porto, né? Vamos falar o nome lá na Porto, mas em também outras empresas que devem participar aí dessa parceria para ajudar na empregabilidade. A gente tem mais, assim, como os cursos têm muita relação com as áreas de negócio da Porto, então a gente procura o quê? Ter essa sinergia com a Porto para poder estar empregando. Mas, caso ele não venha a ser empregado, porque a gente não garante o emprego, mas algumas outras empresas que têm parceria com a gente acabam entrando em contato. Bacana. E aí a gente acaba indicando. Mas mesmo que, de repente, não seja com a gente, a pessoa ela vai sair preparada, porque todos os cursos que a gente tem a parte técnica, mas tem a parte comportamental. Então, ele vai ter hard skill e vai ter soft skill. Então, ele vai estar tendo um desenvolvimento de alguma forma, ele vai estar sendo preparado, ele vai ter aí, a gente procura estar trabalhando a questão da comunicação, porque a comunicação ela é importante em qualquer empresa que você for trabalhar, independente do que você for fazer. Lidar com pessoas, né? Sim, aí a gente tem alguns conteúdos voltados para a parte de inteligência emocional, que também é importante. E aí a gente procura estar desenvolvendo. Então, assim, se de repente a gente não consegue empregar ele na empresa, mas ele vai estar preparado, apto para poder entrar em qualquer outra. Né? E, assim, os cursos, não sei se eu posso falar o nome dos parceiros, mas, enfim, a gente tem parceiros de peso. Acho que só da Porto, não sei se tem alguma autorização, algum contrato. Se tem liberdade, se pode, não pode. E aí são parceiros que têm nome, quando a gente pensa em essa questão educacional. Então, tá lá no currículo, que você fez um curso, tal. É certificado por. Exatamente. Legal, então, legal. acaba, principalmente para quem nunca fez um curso na vida, né? Você ter a oportunidade de fazer um curso gratuito.
E o máximo é assim, né? Independente se for contratado ou não, mas o conhecimento, né? Porque Sim. eu acho que isso ninguém tira. é o que a gente mais tem que buscar mesmo, sabe? Principalmente no primeiro emprego e tal. Quanto mais, hoje, né? Principalmente, eu acho que... E sempre, né? Nunca é perdido. Não. Tudo que a gente aprende valoriza a gente como ser humano mesmo, né? Não só, estou aprendendo isso porque eu preciso no profissional, tá? Mas a gente não sabe, às vezes, as voltas que a vida dá, né? Como você estava comentando da nutrição. Aquilo você não pode ter usado, talvez, no trabalho em si, mas, poxa, para sua vida você usou. Então, eu acho que todo o conhecimento, ele é bem-vindo, Ele nunca é bom. E a vida dá muitas voltas, né? E lembrando, gratuito, gente. Entendeu? E tem muitas oportunidades, tem muitos cursos, e isso eu acho que vale muito a pena, muito a pena. Aí, eu acabei de lembrando, assim, a gente também tem lá na empresa o programa de aprendizagem. Então, o menino que está com 17 anos, a gente acaba também indicando para o programa de aprendizagem. Então, ele vai participar de um processo seletivo, claro, mas ele já vai como uma indicação porque ele fez o curso com a gente. Então, a gente conseguiu, o ano passado, acho que está empregando, 7, 9 jovens, não me recordo agora, que estão no programa de aprendizagem, em diferentes áreas da empresa. E como é o início, por exemplo? Que nem, eu quero aprender, digamos. É por um site, eu entro, me cadastro, tem aula, por exemplo, presencial também, ou é só online? Como que funciona? Hoje em dia a gente está com aula só presencial. Mas se o jovem ele quer fazer parte do programa de aprendizagem, ele pode entrar lá no site e aí fazer inscrição, que aí ele vai estar sendo convocado para participar da triagem. E aí, posteriormente, ele vai participar de um processo seletivo. Primeiro, ele começa fazendo como se fosse uma preparação, que é online. Então, são 13 dias. Aí, durante esses 13 dias, ele vai ter uma capacitação. Em alguns momentos, dependendo da demanda, às vezes, antes de terminar esses 13 dias, ele acaba participando já de um processo seletivo. Caramba. Aí, se ele for aprovado, ele já entra, né, como jovem aprendiz. Semana passada teve uma jovem que ela fez o curso lá com a gente, que era igual quando eu comecei lá na outra empresa, preparando para o mercado de trabalho. Então, ela fez lá com a gente. E ela não tinha ainda idade para entrar no programa de aprendizagem. Então, ela ficou lá. E aí, eu sempre estou olhando para poder estar indicando. Aí, eu vi, poxa, a menina já completou 17 anos, vou indicar. Aí, indiquei. E aí, ela estava fazendo lá. E durante o período que ela estava fazendo o curso com a gente... eles passam por essa avaliação para ver, né, como eles foram e tal. E ela foi muito bem no curso. E o professor fez uma avaliação dela muito boa. E eu lembrava dela. Eu falei assim, pronto, chegou o momento dela participar. E aí indiquei. E aí ela pegou e foi aprovada semana passada. Que legal, então ela nem terminou os 13 dias. E ela já vai começar a trabalhar agora em fevereiro. Não lembro agora a data. Mas em fevereiro ela já vai entrar como jovem aprendiz. Ela já sabe disso. Ela já sabe. Senão ia ser online, tá? Ela já sabe. Ela já sabe. Justo. Não, ela já sabe. Justo. Já informou ela que ela vai começar. Pensou? A menina, parabéns pra ti, parabéns. Assistindo aqui, você foi contratada, muito bem-vinda. Muito legal. E aí, às vezes, o jovem ele não passa naquela por conta do perfil, então ele fica esperando, aguardando uma nova possibilidade. E fica com esse 1 ano também no banco de dados, que é o que você tinha comentado. Fica. E tem muita oportunidade em 1 ano, né? Opa. Todo mês, toda semana surge alguma, então se não naquele primeiro momento não deu certo, mas você ainda tem 1 ano ali. Sim. E com essas indicações, né, acho que seus relatos de se destacou, foi bem, é indicado. Eu queria só contar falar alguns nomes de instituições que trabalham, né, nessa área, com essa finalidade. O Espro, que continua firme e forte, sou eternamente grato. Primeiro a minha tia que me indicou, e depois ao Espro. O CIE também tem acho que de todos é o que tem mais nome assim no mercado, né? O maior, tanto para o jovem aprendiz como quanto estágio. Também para estágio, né? Então, colocaremos esses links para vocês entrarem e se candidatarem, se inscreverem, porque oportunidades não faltam, né? Não, hoje em dia tem bastante. Além dessas principais, a gente tem outras empresas, como o Instituto Porto, não sei se posso falar, que oferece também o programa de aprendizagem, tem a liberação. E tem outras empresas que têm o seu próprio programa de aprendizagem, né? A minha sobrinha mesmo, ela participou do programa de aprendizagem da termomecânica. Então, legal. ela foi contratada pela termomecânica, que tem o próprio programa de aprendizagem.
E outras empresas, talvez menores, não vou lembrar de todas, mas tem bastante que tem programa. As parcerias com SESI e Senai, que muitas indústrias, quando você tem ali o curso do ensino médio técnico, participa e fica ali, né, tendo interesse, candidata, terminando o curso, participa dos processos. Se eu não me engano, tem alguns cursos do Sebrae também, mas não são tão específicos. O Senac eu sei que tem também. Senac é bem forte. Eu tive prazer de lecionar ali algumas matérias lá no Senac. Ah, que legal. E nem te contei. Trabalhei lá. Ai, que legal. É uma empresa bem bacana. E o que eu achei legal é que tem essas parcerias com o Sebrae, Senac e Sebrae, para empreendedores. Sim. Não tá tão ligado ao primeiro emprego, mas também está, porque hoje muitos estão começando já empreendendo, mas na minha época não era comum, a 12 é empreendedor nato. Eu comecei assim. E tinha uma cota dentro dos cursos, até na época quando eu conversei com o coordenador, para entender um pouco mais, ele falou, tá vendo aqui essa programação do mês? Esses cursos são parceria do Senac com o Sebrae, gratuitos. Bastava ali um cadastro no Sebrae ou a própria inscrição no site do Senac. E cursos com conteúdo bem bacana para começo do mercado de trabalho ou até para quem já tinha começado uma especialização e para os empreendedores caírem no mar nadando já em cima da prancha ali, porque ter alguma ideia, né? Não é fácil, né? Do que você vai fazer. Principalmente você não tendo aquela segurança, o que você vai fazer. Eu, pessoalmente, comecei com perfume, cara, pra você ter uma ideia. Acho que eu nunca te contei. Caramba, meu. Eu comecei quando eu era criancinha, devia ter uns 13, 14 anos. Aí eu comprava os frasquinhos, colocava, vendia na escola e vendia nas lojas. Tipo Silvio Santos, né? Aí... Silvio Santos que vendia caneta. Aí foi assim que eu fui, tipo, buscando. Tinha o apoio, claro, família, galera, né? Que legal, não sabia, né? Tinha parte também de uma indústria química. Meu pai tinha também algumas coisas para esse lado. E aí eu aproveitava também algumas coisas lá para poder pegar e fazer esse B2C, né? Tipo, eu ia, às vezes, no curso de informática, né? Tô entregando minha idade agora. Né? Tipo, ia no curso de informática, ia... Eu fiz também um dia. Então, um dia. Deixa quieto, viu? Excel avançado. Aí ia pra lá, ia pras escolas, às vezes ia, por exemplo, tinha futebol, coisa do tipo, levava as coisas tudo lá. Pra poder começar a vender. Aí depois fui vender videogame pra galera, comprava. Pô, fez tudo, né? Tipo seu Madruga, lembra? Eu adorava essas coisas, cara. 10 profissões. Comprava na região lá da 25, de tudo mais, depois ia trazendo pro pessoal e aí legal, fui indo embora. Fui indo embora. Trabalhei com moda, trabalhei com iluminação, trabalhei com padaria. E eu fui, tipo... Caramba. Não é fácil, gente. O lado do empreendedor, você vai aprendendo e vendo como funciona e tal. E uma hora você dá uma estabilizada. Mas tudo é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. E chega uma hora também que compensa, assim, né? Te traz um... E aquilo que a gente fala, né? Não tem fim de semana... Não tem férias, ou melhor, tem, mas é diferente, né? Diferente. Até, inclusive, tem um entrevistado, um amigo de um amigo também do trabalho, que trabalhou com Mogami. Você vê como a rede e a corrente do bem vai se ligando, né? Eu conversei com ele e ele falou, putz, toparia muito ir, só que toda a minha equipe tirou férias, eles estão voltando, aí eu vou pegar esse período, na semana que vem daqui 2 semanas tem o carnaval. Pra não impactar ali no carnaval, vou tirar férias agora. Aí ele até brincou. Galera tirou férias primeiro, estão descansados, bateria recarregada, agora é minha vez. Então tem esse lado também, tem um lado né? Bom, tem um lado bem. Como qualquer profissão, sim. Como tudo. Bacana. E você vendo esse novo formato de atuação, é engraçado que a gente nota o quanto que evoluiu quando pensa lá atrás, né? Porque eu lembro que a entrevista era geralmente num site ou você levava o currículo. Levar o currículo na porta da empresa. Não era? Na agência. No Espro, eu lembro. Na chuva. A galera levava lá. Eu levei também, mas como eu fui indicado pela minha tia, né? Tinha sido uma indicação interna. Já sabia com quem iria falar, mas
tinha lá a equipe que recepcionava os currículos. E hoje a gente vê, como comentei um pouco antes, das oportunidades. E em áreas, né, Andréia, que antes não existiam. Quantos estágios, às vezes, eu busco e procuro, porque eu tenho um grupo também que eu divulgo algumas vagas, de estágios na área de games, Muitas desenvolvimento de jogos, áreas que não existiam. Então a gente vê essa evolução do mercado e aqueles que ficam com teorias, que empregos acabam, profissões acabam, mas outras surgem. E eu vejo muito, até com pós-pandemia, essa divulgação em massa em locais que antes não tinham. O próprio home office, né? Praticamente veio com uma força. Sim. Né? Eu falo até por questão de trabalho, né? Você olha, você fala, antigamente o pessoal ia na loja, fazia isso. De repente... falamos agora há virou pouco, né? online, o negócio mudou muito, o sistema de entrega aumentou demais. Então, a gente vê que teve uma mudança muito forte. Eu acho que a tendência é cada vez também essa parte tecnológica, né? Cada vez vem mudando uma realidade que vai trazer alguns novos desafios, né? Até para a juventude e tal. Eu brinco porque antes eu falo muito pelo meu pai e tudo mais, você via o dinheiro, né? Hoje é Pix, hoje é cartão e as coisas estão sumindo, sabe? Quem tem, você fala, caramba, você ainda usa dinheiro, Nossa, né? Cheque. Cheque, irmão. Nossa, hoje, cheque. Sabe, é uma coisa que você olha assim e você fala, gente, ainda existe, sabe? Eu não vou mentir, uma vez eu tinha que assinar um cheque, acho que foi um dos primeiros. Eu gastei metade do talão. Pra poder... Aí, não porque escrevi errado, mas tinha que fazer isso. Aí, putz, tinha que cruzar, tinha que escrever atrás. Eu falei, caramba, não avisou? Mas sei que foi metade do talão. E na hora de trocar também, né? Tinha que colocar, sei lá, nominal não sei o quê. Exato. Tem que ir lá no caixa. Hoje você não precisa ir no banco, né? Pra você fazer as transações. Sim. Mas só voltando ao que você estava falando, o formato de entrevista também mudou. Também. Uhum. Eu entrei no formato online. Minha entrevista foi online e eu fui um dia presencial, né? Porque a gerente queria me conhecer e a coordenadora presencialmente, né? Mas era online. Então você também tem que se adaptar. Sim. Currículo... Ainda a gente se usa currículo, porém, você não precisa bater na porta da empresa. Hoje, na sua casa, no seu celular, você consegue ver várias vagas. Tem o LinkedIn, que você pode... eu fui contratado pelo LinkedIn. Aí, ó, eu não tenho LinkedIn, né? Mas... Olha aí, ó. Eu não tenho. Mas você consegue estar vendo as vagas lá. Mas eu achei pelo LinkedIn. Fica a dica, tá, gente? Primeiro verdade. Emprego e tudo mais, LinkedIn também Sim. é uma forma interessante até porque de lá interagir. você consegue, as empresas estão lá, você consegue ver as vagas. Sim. E aí se candidatar. E não só no Brasil. Não. Vou contar um caso, o meu coordenador, um grande amigo, já há pouco tempo trabalhamos juntos, mas temos uma amizade muito bacana. Ele trabalhou quase 3 anos ou 2,5, se eu não me engano, numa empresa, uma fintech da Europa. Poxa. Entrevista, encontraram ele pelo LinkedIn. Você vê como que não tá mais só na região. Antes era só São Paulo, depois só Brasil, agora é global. E o home office que o Lê falou trouxe muito. Sim. E como que para a empresa lá da França, tô mandando no seu e-mail uma passagem, você faz a entrevista. Eu ia na hora. Imagina, França, meu sonho morar lá. Poxa. Mas você vê essa evolução e o quanto que... claro, tem as adaptações, mas a molecada que... Essa nova geração dos anos 2000 pra cá, para eles é muito mais fácil essa adaptação com parte tecnológica. Para alguns sim, para alguns não. Exato. E é comum uma ligação de vídeo, coisa que para alguns, talvez nos 40, 50, dependendo da região ou independente, mas que não tinha tanto contato. Mas no mercado de trabalho também. Sempre lembrando, não foi extinto a levar o currículo, a reunião presencial, a entrevista presencial, mas que existem outras formas. E você vê essa evolução no próprio curso, de coisas que na minha época não se falava. Estava começando a falar de e-commerce. Eu lembro que a turma que eu participei foi a primeira e o case era um pouco da Magalu. E olha o que virou a Magalu. Gigante. E pegando ali em 2011, que foi quando deu aquela virada. E hoje, como você falou, fez uma parte da entrevista presencial, outra online. E o quanto que os cursos ajudam nisso também. Trazendo sempre quem está em sala de aulas, lecionando,
como coordenador, como professor, mediador, ver essa evolução dia a dia de atualização de material, de novas formas para preparar para o mercado de trabalho, na faculdade, no curso. E aí acho que é importante a gente... você falou da questão da juventude. Na pandemia, assim, foi engraçado, né? Intrigante, na verdade. Porque, assim, quando a gente fala da geração, né, atual, a gente fala assim, eles nasceram na era da tecnologia, então eles dominam tudo. Mais ou menos. Mais ou menos. Eles sabem o arrasta pra cima, o não sei o que lá. E era muito difícil, porque a gente mandava e-mail, eu mandava e-mail com um link que era só clicar. Tinha jovem que não sabia clicar lá, que tinha que estar clicando lá para poder abrir o Meet. Então é difícil. Nossa, foi bem difícil até assim, porque dava mais trabalho, porque às vezes eu tinha que printar, aí colocar uma flechinha e falar assim, é aqui que você tem que clicar. Explicando. Explicando, detalhando, porque era muito difícil. O jovem sabia assim, clica que abre um mundo, eita, mágica. Então, é contraditório. Até mesmo na hora de mandar um e-mail, a gente teve que criar um conteúdo. Eu tive que criar um conteúdo que não tínhamos, explicando como enviar um e-mail. Porque eles não sabiam enviar um e-mail. Então, assim, eu sei mexer nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei fazer algumas outras coisas que seria fácil, como enviar um e-mail. E que no mercado de trabalho usa bastante, exigem. Né? Aí eu tive que criar e explicar para eles. Então, eu fazia um passo a passo para eles, explicando que no campo assunto, o que tem que colocar, que você tem que fazer uma saudação, né? Você não atropelar. Então, era bem difícil, né? Essa questão desgastante, porque é o básico do básico. E eles não sabiam. Então, é bem difícil. E aí, se você tem que mandar um currículo, nem uma das dificuldades que eu tenho, às vezes, um parceiro lá entrar e falar assim, a gente precisa de indicação para vaga X, aí eu, né, pergunto, né, a descrição, tudo bonitinho para poder passar pro candidato. Aí na hora de enviar o e-mail, as pessoas não sabem mandar um e-mail. Não é só você anexar o currículo e qualquer currículo, né? Você não vai... Outro dia eu fiquei bem, eu falei, meu Deus. Aí eu pedi pra menina, não, muda isso, coloca aquilo, porque tava bem contraditório. Em cima tava uma idade, embaixo tava outra. Eita. Em cima tava informando que tinha uma formação, embaixo outra. Eu falei, meu, não é assim. Aí era algo que eu falei, caramba, a gente precisa estar mudando. Aí, segunda, agora a gente vai fazer um workshop para poder estar revendo isso para todos os alunos que foram formados em 2023. A gente vai fazer 2 dias, eu queria mais, mas infelizmente não vai dar para a gente fazer por conta das agendas dos educadores. Então, num dia a gente vai falar como fazer um currículo, como enviar um e-mail, como participar de um processo seletivo online. No outro, a gente vai fazer já uma parte prática. Então, uma dinâmica de processo seletivo, né, para eles poderem estar vendo mais ou menos como que é, para poder estar encaminhando melhor, porque se não sabe, fica difícil, né? Interessante. E você precisa estar se atualizando também. Claro que a gente sabe que tem gente que às vezes tem mais idade, né, não está ainda adaptado a isso, mas quando a gente vê um jovem que não consegue fazer isso, é preocupante. Sim. E um ponto que você falou, e não só vinculado, né, ao Instituto Porto, mas geralmente todas essas instituições que nós comentamos têm esse cuidado de reforçar no começo essas dicas. Sim. Só que cada turma é de um jeito. Sim. Quando você atua numa região mais periférica, de necessidades básicas mesmo, é um tipo de atuação. Quando você, ali na região, né, central de São Paulo, o quão não digo esquecida, mas você também tá por lá, né, Lê? Sim, sim. Quanto que o básico falta. O acesso, a gente tá falando do acesso digital, né? Exato. Sim. Que nem aqui, parando agora para analisar, a gente, todas as informações que a gente tá dando é contanto que a pessoa tem uma condição para entrar em algo. Com Sim. o aparelho e a conexão. Isso. Sim. E onde... Isso já é um limitante, né? O aparelho já é um limitante e a conexão também. Sim. Então, também temos, né, no estado de São Paulo, locais que têm acesso à internet gratuita. Poupa Tempo, se eu não me engano. No Céu, acho que também tem. Sim, que eu vi recentemente. Tem aqueles locais, até para quem quiser trabalhar, tem, né, o coworking. Mas não é gratuito, esses 2 locais são. Então, tem essa possibilidade de ir atrás. Eu lembro que quando eu não tinha carteira de trabalho,
nunca tinha trabalhado, né? Aí eu fiz, né, pouco próximo do Natal, de 2010 para 2011. E eu fui até o Poupa Tempo lá de Itaquera. E tinha a parte para emissão da carteira e tinha o local, não sei se continua no mesmo lugar lá dentro, para acesso à internet. E tinha uma galera da minha idade exatamente se inscrevendo as turmas que haviam sido ali disponibilizadas para primeiro emprego. Tinha alguns cartazes, mas como eu já estava participando de outro processo, eu nem fui atrás. E usando isso. E naquela época ainda era comum levar o currículo, né? Sim. Parece que é muito tempo, tá, gente? Mas não é tanto tempo assim, 13 anos. Contando a pandemia no Sim. meio, né? Então muda bastante e você vê como essa evolução é muito rápido. É rápida, mas também traz à tona pontos dessas desigualdades que nós estávamos falando. Sim. De essa oportunidade que o jovem teve de usar lá no Poupa Tempo uma máquina emprestada com acesso à internet. Ele se cadastra num processo do CIE, da ESPO, do Instituto Porto, do Senai, do Senac, da ETEC, FATEC, participa, muda a vida. Sim. Não, de todo mundo vai mudar? Não. Não. Mas aqueles que se interessam, que vão atrás, e muitos não sabem. E isso dá um norte para uma vida que talvez ele não acreditasse que ele poderia ter, né? Essa questão de muitos não sabem é realmente porque lá o instituto, muita gente não sabe que existe um instituto Eu conheci indo que pra lá. oferece cursos gratuitos. Eu mesmo não sabia, eu mesmo não conhecia, né, que existia essa possibilidade, né? Eu conheci, por exemplo, o ESPRO por uma amiga, porque eu não conhecia também o ESPRO. Eu conhecia o CIE, que é mais, né, conhecido assim, mas eu também não sabia. Então, aí a gente vai criando contato com outras pessoas e a gente vai ficando sabendo das coisas. Programa de aprendizagem. Existe desde os anos 2000, mas muita gente não conhece, não sabe o que é o programa de aprendizagem. Não faz ideia Até hoje, que, né? que um adolescente de 14 anos pode entrar num programa de aprendizagem e ter o seu primeiro emprego. Que assim, é abrir a cabecinha daquele menino para um novo mundo. Porque a vivência dele é escola, casa, né? E aí, a partir do momento que ele começa a se ambientar num ambiente de trabalho, é outra coisa, é outro universo. Sim. Que aí você acaba vendo como é você gerar responsabilidade, é você fazer com que ele aprenda a fazer uma gestão de tempo, porque afinal de contas você precisa estar gerenciando as 6 horas de trabalho que ele vai estar lá na empresa, Sim. que ele vai estar lá na sala de aula tendo a capacitação teórica, A vivência que ele tá tendo. a vivência, o relacionamento com outros, né? Porque eu já tive questões assim de jovem de ter dificuldade de relacionamento interpessoal. Ele não se relacionava com as pessoas. Como você vai... Na sala tinha. Na sua sala tinha? Eu lembro. E aí, como que você vai trabalhar e você não consegue se relacionar com seus pares? Sim. Dentre outras coisas. Então, é bem legal. A minha sobrinha mesmo, ela nunca tinha trabalhado na vida. Só que ela, quando ela entrou no programa de aprendizagem, foi bem no ano da pandemia. E aí ela ficou em casa. Então ela ficou em casa tendo só a parte teórica. Tá. E aí, quando virou o ano, ela não foi contratada, mas ela entrou novamente numa outra empresa de programa de aprendizagem. Aí já estava melhor essa situação da pandemia. E aí ela estava quase concluindo, porque ela tinha entrado na faculdade já. E aí ela saiu para entrar no estágio. Hoje ela está como estagiária da Scania. Mas para ela foi muito importante, porque ela não tinha essa questão de como que é trabalhar, como que é ter essa responsabilidade, como que é me relacionar com outras pessoas, como é fazer tal coisa. Então, para ela foi muito importante para o desenvolvimento dela, para ela aprender outras coisas, desenvolver até mesmo habilidades que ela não sabia que ela tinha. Foi muito importante para ela. Conhecer áreas, porque eu lembro, primeiro que lá do ESP, o lanche era muito bom.
Gostava do lanchinho? Eu gostava, não vou mentir, não. Era bonzinho o lanchinho. Era muito bom, eu gostava pra caramba. E quando sobrava, né, às vezes... Olha a motivação dele. Não, eu gostava, eu sempre comi bastante. Na época eu comia carne, então quando vinha o lanche lá de salame, era uma disputa. Se alguém faltou, vamos cortar no meio. Brincadeira. E tinha frutinha, né? Tinha suco, às vezes era todinho, era muito bacana. E o que era legal, era sequencial, então falava, eu me recordo, tem um tempinho já, vamos testar a memória. Falava muito sobre o mercado financeiro, sistema bancário, porque era um curso voltado a aprendiz de técnicas bancárias. Aí falava de economia, falava de e-commerce, falava sobre a história do país, dava umas pinceladas na história, geografia, questões econômicas, era muito legal. E outros assuntos também, do terceiro setor, falava questões da prática de esportes, trazia também hábitos alimentares, várias coisas, e tinha as atividades que linkavam, sempre com uma exposição. Eu lembro que uma vez, num módulo que tinha um pouco de arte e história, fizemos uma peça num orfanato próximo lá do Espro, novamente segunda vez, lá do Espro. Acho que não sou o único que confunde, né? Todo mundo confunde. E era muito bacana, porque você via a teoria, a prática, e às vezes, mesmo sabendo pouco, somos eternos aprendizes de tudo, você ia até um local e passava um pouquinho do que você aprendeu. E eu lembro que depois, eu acho que era com o instrutor Paulo. Foi antes da sua chegada ou foi com a Rosana? Não tenho certeza. Uma das pessoas do orfanato, ela tava para completar 18, ela conseguiu depois uma vaga lá no Espro. Ai, que legal. E aí, eu tava saindo já, mas eu encontrei algumas vezes nos corredores. E você vê isso que é bacana, né? E várias atividades também voltadas para o mercado de trabalho. Então lá, o que nós fazíamos? Eu não lembro se foi contigo, fizemos uma dinâmica de entrevista em grupo, entrevista individual. Teve uma outra dinâmica que era como se fosse aquele mega senha, um lado da turma contra o outro, mas medindo conhecimento numa disputa sadia do que foi apresentado. Então são várias coisas que eu lembro, acho que cada um lembrando que participou de uma coisa que marcou, mas de atividades que você levou para fora da sala de aula, seja para a vida ou para o mercado de trabalho. Foi bem bacana. Uma coisa legal que ele falou que fora da sala eram as atividades, as visitas, parte cultural. Então, não era só a questão de colocar o jovem, inserir ele no mercado de trabalho, mas trazer uma questão também cultural. Então, tinha visitas na Bovespa, tinha visita em alguns museus, que eram para contar, por exemplo, o Museu do Futebol, porque não é só o Museu do Futebol, tem todo um contexto histórico, que é muito legal. Sim. Não lembro de todos os lugares. Teve uma outra visita que eu levei os meninos, era no Museu Penitenciário. Mas muito legal, porque você vai ficar sabendo só da história do Carandiru? Não, você vai saber assim, o formato, o porquê que as penitenciárias, a arquitetura dela era daquela forma. Então é muito legal. E aí conta, né, tudo o que aconteceu ali no Carandiru e tal, mas tem antes de você entrar realmente lá para estar conhecendo o espaço, né, o que aconteceu ali, ele te traz um contexto histórico dos modelos de penitenciário, por que era daquele jeito, qual era a ideia. Então era muito legal. Porque se você para pensar, a gente não tem o hábito brasileiro, não sei se estou sendo preconceituosa, mas a gente não tem o hábito de visitar alguns espaços, teatro, seja lá o que for. E aí você dá essa oportunidade para o menino, para ele poder conhecer, novamente assim, você fazer ele abrir a mente dele e ver, poxa, isso aqui pode ser muito legal, porque às vezes a gente tem um preconceito em relação à ida a museus. E vale lembrar também que tem muita coisa grátis, tá? Que a gente sempre tá falando da parte também financeira, mas que nem Pinacoteca, Sala São Paulo, Ipirangas e afins. Do Museu da Língua Portuguesa, também levei os meninos no Museu da Língua Portuguesa. Então, todas as visitas eram gratuitas. Sim. Todas que a gente levava, assim, ele não tinha que arcar, assim, absolutamente com nada.
Teve até alguns momentos que eles participavam de algumas palestras com alguma pessoa de alguma área, de acordo com aquilo que ele estava fazendo. Uma vez a gente levou um rapaz que ele era do mundo financeiro e ele foi dar uma palestra sobre educação financeira. Então, o menino, assim, pô, tá no primeiro emprego. Aí você acha que você ficou rico, né? Porque você tá recebendo seu primeiro salário. E aí você já aprender isso, porque na escola não ensina a gente essa parte de educação financeira. E aí você saber administrar, aprender a administrar o seu dinheirinho ali, a fazer algum tipo de investimento, é bem legal. Então, eu acho que, assim, é bem completo. Não era só, te coloquei no mercado de trabalho e vida que segue aí. Não, peraí, ó, tem essas possibilidades aqui. Então, às vezes, o menino entrava, ele queria, que nem, sei lá, se apaixonou pela empresa X porque eu tô trabalhando. Minha sobrinha, aconteceu isso muito com ela, porque ela achava que ela queria só administração porque foi a primeira experiência de trabalho dela. Peraí, não é só isso. Existem outras possibilidades. Você não precisa só trabalhar nessa área aqui. Sim. E hoje ela faz faculdade de publicidade e propaganda. Por quê? Eu, modesta parte, eu tenho um dedinho ali, porque eu ajudei ela meio que escolher o que ela queria fazer da vida, né? Porque ela era muito criativa. Eu falei, Belinha, você não vai querer ficar em frente ao computador. Você gosta de criar coisa, você é muito criativa. Você vai fazer administração, você não vai gostar. E aí foi quando ela foi ligando os pontinhos, conversando com as amigas dela, e aí ela foi fazer isso. Mas, assim, é interessante, porque você dá uma outra oportunidade, né? Para enxergar outras coisas, ver outras possibilidades. Hoje eu tenho um jovem, eu não falei com ele hoje, mas às vezes eu converso com ele, porque ele estava no curso de logística, ele fazia faculdade de engenharia, acho que era engenharia elétrica. E aí ele pegou e falou assim, a gente fez uma feira de profissões. Então, cada turma estava responsável por alguma área de apresentar. E aí ele foi numa sala que tinha uma galera que estava apresentando partes voltadas para artes. E aí ele viu, porque um grupo lá falou sobre música e tal, e ele gostava muito de tocar, de cantar, e ele ficou balanceado. Aí ele veio falar assim, Andréia, eu não sei o que eu faço. Se eu continuo na engenharia ou se eu vou pra música, porque eu vi lá o menino falando, eu falei, eu quero fazer isso porque eu gosto. Sim, aí de eu um fui extremo conversar. ao outro, né? Aí eu fui conversar com ele, eu falei assim, das duas, uma. Ou você continua na engenharia, que vai te proporcionar, de repente, sei lá, uma estabilidade financeira e depois você faz a música, ou você larga logo, né, sabendo que da música você não vai, de repente, né, ter toda essa estabilidade. Aí conversei bastante com ele, aí ele falou, não, eu vou continuar então na engenharia depois de um tempo. Beleza. Passou, não lembro, ele terminou o curso dele, eu não lembro depois de quanto tempo, não me recordo. Estamos lá conversando no Facebook, o que ele está fazendo hoje? Ele foi fazer faculdade de matemática, ser professor. Porque ele falou que ele se encontrou nessa parte de educação. Que legal. Ele falou assim, Andréia, eu queria muito, meu sonho era trabalhar na Paulista engravatado. Só que aí eu cansei dessa vida, não é isso que eu quero. Aí ele contou algumas coisas lá referente, enquanto a gente estava no curso, tal, não sei o que. Ele falou assim, é isso que eu quero fazer. E hoje ele trabalha na parte da educação. Olha aí. Mudou completamente, gente. E é feliz. Muito. E é feliz, porque ele gosta disso. Sim. Independente, né, da escolha. Eu acho que, assim, cada um nasceu para fazer uma coisa. Sim. Não adianta eu querer fazer uma coisa que, vou fazer engenharia porque, sei lá, é um curso de status. Mas, de repente, eu vou ser satisfeita. A não ser das duas, como eu sempre falo. Ou você faz uma coisa que, de repente, você não gosta, mas vai te dar uma estabilidade. Ou você vai fazer o que você gosta, sabendo que, às vezes, você não vai ficar rico. Eu lembro de acho que foi o instrutor Paulo, que ele contou, ou foi ele ou foi um professor que, na sequência, eu tive na faculdade. De uma médica que ela cuidou de 30 anos da empresa, como diretora, presidente, e depois que ela terminou, cumpriu o papel que ela assumiu com o pai, que morreu precocemente, ela voltou para a medicina. Trabalhou mais uns 5 anos, depois se aposentou, porque era o sonho dela. Então é um pouco disso, né? São escolhas. E o que eu lembro bastante lá, que nós fizemos uns 3, 4 testes vocacionais. Pra ver ali pra onde iria.
Um instrutor passava e o outro também. E aí tinha no final do curso, próximo ali do 2º ano, que eu não cheguei a concluir. Um mês antes eu fui efetivado. Faltando um mês. Faltou um mês. E um mês certinho mesmo. E tinha esse teste vocacional, eu acabei fazendo e deu exatamente no que eu já imaginava, que alguns instrutores passaram, alguns professores na escola. Então a gente vê a importância desse conhecimento. Ó, a gente poderia ficar aqui até meia-noite, 1h, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Foi rápido. Foi, eu falei pra ti. Eu falei muito, Lê. Conclui aí, dá o... Hoje você está de parabéns. Vamos lá, então. Gente, hoje temos que encerrar, né? Por conta do nosso momento, mas é o primeiro de muitos que virão esse ano, tá? Primeiramente, agradecer a Andréia por ter vindo, por ter topado esse desafio. Valeu. Né? Por todo o nervosismo que a gente sabe, mas que foi fantástica. Não sei se eu respondi tudo, porque eu esqueço, né? Respondeu sim, obrigado, viu, André? Obrigado. Te chamava de Tuta, lembra? Tuta. Ai, gente, esse menino. Ela ficava vermelha, Gostei. Tuta. Eu nem gosto de colocar apelido, quem me conhece sabe. Por quê? Da onde ele tirou isso, Tuta? Não sei, mas agora eu vou me despedir da Tuta. Aí a gente conversava no Face e aí Tuta fica. Aí depois eu parei. Não, eu parei e falei, não, meu cabelo tá caindo, não dá pra... O cabelo tá caindo, um pouco. Vamos mostrar aí, Lê. Vamos mostrar aqui, ó, Bruno. Nosso presente, ó, pra Tuta. Eu não gosto dessas coisas, gente, mas ó, muito grato de coração. Ah, eu que agradeço. Tá na sua mão. Tá? Agora você oficialmente é uma guerreira, né? Que bonitinho. Está aqui conosco nesse momento, né? Nessa corrente do bem. E só Obrigada. temos gratidão de verdade. Gratidão, Gu, pela força. Valeu. Gratidão mais uma vez, Rio Electronics, do Yamit. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando pra gente. Obrigado, Brunão, que hoje está aqui com a gente. Ó, o Tom também. O Tom só veio pra finalização, gente. Não quero falar nada pra vocês não, entendeu? Mas é outro nível. Mas só grato mesmo e que esse ano seja incrível pra gente e tudo que há de melhor hoje e sempre. Que o mestre nos guie, nos ilumine e nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, Lê. Tchau. Tchau, Tamo tchau. junto. Obrigado, Tuta. Para de falar de Tuta.